dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Números 25. A adoração a Baal Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Números capítulo 26. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens.
O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão, havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram: de Zefon, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram: de Selar, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo os seus clãs, foram: de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinrom, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Issacar, foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram: de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram: os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Jezer, o clã Gerizerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram: de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita; de Naamã, o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo seus clãs, foram: de Imna, o clã Imnaíta; de Isvi, o clã Isvita; de Berias, o clã Beriaíta. E dos descendentes de Berias: de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus clãs, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Jezer, o clã Jezerita; de Silém, o clã Silemita;
Esses foram os clãs de Naftali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. As normas para a repartição da terra. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior dê uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. O segundo recenseamento dos levitas. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Estes eram clãs levitas: o clã libinita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreíta. Coate foi o pai de Amrão. O nome da mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai dela, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés.
17 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre o sucessor de Moisés. Josué, filho de Num, foi o sucessor do profeta Moisés na Bíblia. Mas antes de assumir a missão, ele foi preparado por Deus e aprendeu muitas coisas importantes, principalmente observando como Moisés se relacionava com o Senhor. A primeira vez que o nome de Josué é citado na Bíblia é no capítulo 17 do livro de Êxodo, no qual Moisés o encarrega de combater os amalequitas. No capítulo 24 do mesmo livro, a Bíblia narra que Josué subiu ao monte de Deus como auxiliar do profeta e depois continuou sendo um bom companheiro em vários momentos importantes. Josué, quando quis impedir Edade e Medade de que profetizassem no acampamento, Moisés o instruiu como um bom mestre, explicando que seria ótimo que todos profetizassem e tivessem o Espírito de Deus, conforme registrado em Números 11, 28. Posteriormente, ele também foi enviado como espião para averiguar se as terras de Canaã eram férteis e, diferente de muitos, manteve a fé de que Deus lhe daria um novo lar naquele lugar que era bom para se viver. Inclusive, por causa da sua fidelidade e confiança no Senhor, ele, juntamente com Caleb, foram os únicos daquela geração em que pisaram na terra prometida. Quando chegou o momento de escolher o novo líder de Israel, Moisés sabiamente transferiu essa decisão a Deus. Apesar de Josué ser o seu auxiliar e estar completamente ali sempre com ele, Moisés escolheu que o Senhor pudesse dizer quem seria o novo líder de Israel, conforme registrado em Números 27:16. O Senhor criou todos os seres humanos e é capaz de ler o espírito de cada um de forma clara. Nenhum candidato à liderança conseguiria enganá-lo pela aparência e ele era muito mais habilitado do que Moisés para escolher um sucessor adequado. O mesmo Espírito se fazia presente em Josué, o sucessor de Moisés, designado pelo Senhor. O espírito de Josué, ou seja, o Espírito de Deus dentro de Josué, estava em conformidade com suas ações exteriores e dava a ele a sabedoria e a justiça necessárias para liderar o povo do Senhor. Por meio das imposições de mão de Moisés, Josué foi revestido de toda a autoridade e sabedoria, e após a sua morte foi Josué o responsável por introduzir o povo de Deus na terra prometida. A partir daí, Josué liderou vários combates militares e se sobressaiu como um ótimo estrategista. Como novo líder, a sua primeira grande conquista foi inclusive registrada com a tomada de Jericó, após Deus derrubar os seus grandes muros. Foi também sobre a liderança de Josué que o sol parou durante a batalha contra os amorreus, e as águas do rio Jordão se dividiram para que a arca do Senhor e todo o povo pudesse passar, conforme registrado em Josué 3. Ou seja, Moisés, apesar de ver a conduta ali de Josué o tempo todo ao lado dele, Moisés sabia que somente o Senhor poderia designar quem era o homem que seria o próximo líder de Israel, e não somente por sua conduta, mas especialmente por causa do seu coração. E Deus viu o coração de Josué e, por isso, o escolheu como sucessor de Moisés. Isso nos mostra que, embora as nossas ações falem muito acerca do estado do nosso coração, elas consistem em apenas metade da batalha, pois até mesmo bons atos podem ser realizados por motivos pecaminosos. Eu te convido hoje então a examinar o seu coração neste momento para ver se de algum modo você não está tentando jogar areia nos olhos de Deus ou de alguma outra pessoa tentando enganá-los. Pense acerca de que você precisa fazer a começar de hoje para pôr a sua vida interior e exterior no mesmo patamar, em equilíbrio de acordo com a vontade de Deus. E isso especialmente porque você pode ser, assim como Josué, canal de bênção e de transformação na vida de muitas pessoas. O Senhor tem um chamado em cada uma das nossas vidas para que nós possamos revelar a sua glória e fazermos a sua vontade aqui na terra. Então, assim como Josué, não apenas que os seus atos, mas o seu coração esteja inclinado à vontade do Senhor, de modo que Ele possa te usar para realizar grandes prodígios, milagres e maravilhas nesta terra. Amém? Posso orar por você?
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora que o Senhor abençoe esta pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, em nome de Jesus, abençoa o coração e a mente desta pessoa, para que ele esteja sempre alinhado à Tua presença, à Tua vontade, Senhor, de modo que ele ou ela seja usado agora, Senhor Jesus, no Teu reino, para que cumpra todos os propósitos pelo qual o Senhor o chamou e a chamou aqui nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, revela-lhe a grande importância desta pessoa no Teu reino, naquilo que ela foi chamada para fazer, que ele foi chamado para realizar, e que sempre as suas ações, a sua mente, o seu coração estejam inclinados à Tua vontade, a fazer o Teu querer e agradar ao Teu coração. Senhor, eu te peço que abençoes essa pessoa com força e coragem para fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou fazer. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço neste dia. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.